Aula de História, continuação do módulo 3 da sua apostila, o trabalho livre e o trabalho escravo. Abra na página 108. Com o aumento de preço dos escravizados, os proprietários de terra, principalmente os cafeicultores do Oeste Paulista, que era a região mais rica do Brasil naquela época, começaram a buscar formas de garantir a continuidade de sua produção. Uma parte deles passou a defender a contratação de trabalhadores assalariados que receberiam pagamento em troca de seu trabalho. Mas onde encontrá-los? Afinal, no Brasil não existiam pessoas livres em número suficiente para garantir a continuidade das atividades econômicas realizadas durante tanto tempo pelos escravizados, principalmente o trabalho nas lavouras. Para resolver esse problema, surgiram duas propostas: alforriar, o que significa alforriar, libertar da escravidão. Então, uma das propostas seria alforriar todos os escravizados e contratá-los como trabalhadores assalariados. A outra proposta seria buscar mão de obra fora do Brasil, na Europa, por exemplo. Para alguns cafeicultores, porém, a primeira opção parecia absurda. Eles haviam gastado muito dinheiro com a compra de escravizados e não aceitavam perdê-los. Outros, por sua vez, preferiam empregar europeus ou asiáticos a pagar salários pelo trabalho dos negros de origem africana. Assim, os fazendeiros dividiram-se em dois grupos: os que insistiam na manutenção do trabalho escravo e os que preferiam contratar os imigrantes vindos de diferentes lugares, como Alemanha, Itália e Japão. Os que preferiam a mão de obra imigrante passaram a defender que o país recorresse ao trabalho assalariado. Com isso, os brasileiros que defendiam a abolição da escravatura conseguiram mais adeptos e ampliaram o movimento em prol dessa ideia. Observe no mapa a seguir os principais países de onde vinham os imigrantes. Alguns países de origem dos imigrantes, século XIX e XX. Os imigrantes vinham do Japão, Alemanha e Itália. O que é que nós podemos compreender desta leitura até agora? Olha só, os cafeicultores, eles constataram que garantir a produção só seria possível com um certo número de trabalhadores. E a escassez desses trabalhadores escravizados gerou a discussão. Ou eles teriam que libertar os escravizados para contratá-los como trabalhadores assalariados, ou contratar outras pessoas como trabalhadores assalariados. A questão central era: cafeicultores do Vale do Paraíba, escravistas, não abriam mão de seus escravos. Olha, eu paguei caro nos meus escravos, eu não quero abrir mão deles. Já os cafeicultores do Oeste Paulista preferiam o trabalhador assalariado. Os dois, no entanto, rejeitaram a possibilidade de libertar o trabalhador afro-brasileiro e torná-lo assalariado. Eles não queriam abrir mão dos escravos que eles tinham aqui. Por que será que eles preferiam pagar outras pessoas, né, vinda da Alemanha, da Itália, do Japão, do que libertar o negro de origem africana que estava aqui em poder deles? Por que será que eles preferiam isso? Um dos fatores que ajudou a fazer com que os fazendeiros preferissem a mão de obra do imigrante era o preconceito, pessoal. Pois se o negro era comprado por valores altos, obviamente era porque trabalhava bem. Então, eles achavam que essas outras pessoas não trabalhariam conforme os negros. Página 109. O movimento abolicionista no Brasil. A partir de 1850, o movimento abolicionista intensificou-se no Brasil, atraindo para si parte de brasileiros libertos ou livres. Essas pessoas atuavam de várias formas, contribuindo financeiramente com jornais abolicionistas e com a compra de cartas de alforria, fundando clubes para divulgar essa ideia, atuando em defesa dessa causa no parlamento,
Câmara dos Deputados e Senado. O texto a seguir relata a manifestação de um membro do Clube Abolicionista, fundado na cidade de Pelotas, na província do Rio Grande do Sul, em 16 de outubro de 1881. Observe como as alforrias eram divulgadas. No mesmo dia e na mesma semana, foram alforriados gratuitamente, em homenagem a esta associação, os seguintes escravos: Narcisa Parda, 16 anos, Luiz Preto, 45 anos, Maria Preta, 24 anos, com 3 filhos ingênuos. Ingênuos eram os filhos das escravizadas, mas que eram livres. José Preto, 48 anos, Cândida Parda, 18 anos. Este texto tem como base um discurso, um texto falado, mas o conteúdo foi registrado por escrito e por isso é possível termos acesso a ele. Olha aqui, Clube Abolicionista, Pelotas, 21 de agosto de 1882, segundo o secretário Serafim Antônio Alves. Então, olha a data deste documento, olha aqui o ano dele. 1882. Onde ele foi produzido, pessoal? Em Pelotas, né? Qual é o nome da fundação? Clube Abolicionista. E quem é o autor deste documento? O secretário Serafim Antônio Alves. Para que as reuniões e festas promovidas pelo Clube Abolicionista pudessem se realizar, os seus organizadores dependiam da colaboração de outros. Veja a seguir um exemplo do mesmo clube abolicionista. Não tenho expressões com que possa traduzir o reconhecimento dos membros do clube abolicionista para com a honrada e patriótica diretoria da Biblioteca Pública Pelotense, pelos relevantes serviços que nos tem prestado, concedendo seus salões para todas as festas de verdadeira caridade que temos realizado. Clube Abolicionista, Pelotas, 21 de agosto de 1882, segundo o secretário Serafim Antônio Alves. De alguma forma, todos os que defendiam o fim da escravidão no Brasil tinham a expectativa de que, sob a pressão do movimento abolicionista, que ia se estendendo pelo país, o imperador Dom Pedro II tomasse alguma providência. Na Câmara dos Deputados, as discussões entre os abolicionistas e os escravistas ficavam cada vez mais acirradas. O que são acirradas? Com muita intensidade. Entre os escravistas estavam os representantes dos grandes produtores de café do Vale do Paraíba, que se horrorizavam com a possibilidade de não terem trabalhadores escravizados em sua produção. Eles alegavam que tinham investido muito dinheiro na compra dos cativos e que, por isso, não abririam mão deles. Em outras províncias, no entanto, era intenso o movimento pela abolição. A província do Ceará, por exemplo, já em 1883, aboliu totalmente a escravidão em seu território, que é a província. Província, no Brasil Imperial, cada uma das grandes divisões administrativas que era governada por um presidente. Um ano mais tarde, em 1884, tomando o Ceará como exemplo, um grupo de mulheres reuniu-se e organizou uma sociedade chamada Amazonenses Libertadoras, cujo objetivo era libertar todos os escravizados da província do Amazonas. E isso foi conquistado em 1887, apenas 3 anos depois. Com o mesmo objetivo das amazonenses, outros homens e mulheres organizaram-se em suas províncias defendendo a bandeira da abolição. Página 110, ler. Leia a seguir o texto que apresenta como uma moradora da cidade de Santos colaborava com o movimento abolicionista. Brandina, uma mulher abolicionista negra, atuou no movimento abolicionista na cidade de Santos, São Paulo, na segunda metade do século XIX. Era proprietária de uma pensão na antiga Rua Setentrional, atual Praça da República. Apesar de não ser uma mulher de posses, usava o dinheiro de seu trabalho para dar comida, fumo e remédios aos negros fugitivos que se refugiavam na Baixada Santista. Colaborou com os cabos abolicionistas e com Santos Garrafão, líder de um dos maiores quilombos da região.
Essa proteção e ajuda aos negros quilombolas tornaram-na uma figura querida na cidade. Olha só, cabo era aquele que apoia uma causa, quilombola, aquele que morava em quilombo. Essa Brandina, apesar de não ser uma mulher de posses, ou seja, ela era uma negra, provavelmente uma escrava alforriada, mas certamente liberta na época e que usava os seus recursos financeiros para ajudar os escravizados fugitivos. Assim como ela, havia muitas pessoas envolvidas no movimento abolicionista por todo o país. O fumo era usado para fazer charutos e remédios, mas nessa época aí ainda não era conhecido os males que fazem para a saúde. Agora, prestando atenção a este texto, você vai responder as questões abaixo. Número 1. Quando se deu a atuação de Brandina? A resposta já se encontra no primeiro parágrafo deste texto. Número 2. Quais indícios nos permitem identificar o período histórico em que aconteceram os fatos narrados? Como que eu posso perceber esse período histórico? Eu tenho que me atentar para a atuação no movimento abolicionista, né? A Brandina, ela atuava no movimento abolicionista e ajudava a proteger os negros quilombolas. Página 111. Atenção, nos itens 3, 4, 5 e 6 pode haver mais de uma alternativa correta. Assinale todas as que você considerar assim. Número 3. Sobre Brandina, podemos dizer que ela era mulher, negra, escrava, rica. Será que ela era rica? E quilombola. Você vai assinalar as alternativas que nós podemos afirmar sobre ela. Então, pode ter mais de uma alternativa correta. Assinale todas as que você considerar corretas. Número 4. A atuação de Brandina se deu entre... Aí tem os intervalos de anos que você vai procurar para assinalar. Número 5. A atuação de Brandina em prol dos escravizados aconteceu. Letra A, na cidade de Santos, estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na cidade setentrional, na Baixada Santista, na Rua da República. Você vai procurar as informações lá no texto para assinalar a resposta ou as respostas corretas. Página 112. Número 6. Brandina usava o dinheiro obtido com seu trabalho para dar aos negros fugitivos. O que ela dava aos negros fugitivos? Você vai olhar no texto e vai assinalar as alternativas corretas. Remédios, comida, fumo, moradia ou roupas. E número 7. Explique por que Brandina era, segundo o autor, uma figura querida na cidade. Você vai também ler novamente o texto para responder corretamente a essa pergunta. Você vai voltar o vídeo, assistir novamente a aula, lembrar, reler a matéria na sua apostila, fazer as respostas, tirar foto e enviar para a professora. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. A nossa aula fica por aqui. Vejo você na próxima. Até mais!